capítulo 2, do verso 19 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora fecha a Bíblia, vamos fazer uma oração, porque eu aqui sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Dispus a minha vida para estar aqui hoje, para que Ele fale comigo e através de mim fale com você também. Feche seus olhos agora. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em Tua santa presença, Deus. Que o Senhor possa romper agora cada barreira, Senhor, que tenha de impedimento para que possamos ouvir a Tua voz, Deus. Quebra agora todo arco, meu Deus, todo embaraço, tudo que for, meu Deus, de impedimento para que possamos entender e compreender a Tua palavra. Que o Senhor arranque agora todo pecado, meu Deus, toda palavra que foi dita hoje contra a Tua presença. Eu te peço agora, Senhor, entra neste lugar, entra na nossa vida. Que o Senhor possa fazer, meu Deus, igual em Pentecostes, entrar com o Teu Espírito Santo e que ninguém, meu Deus, deixe de sentir a Tua presença. Pai, faça um rebuliço santo neste lugar hoje. Usa a Tua palavra como profecia falada, meu Deus, claramente aos nossos ouvidos. Abra os nossos olhos espirituais, porque queremos ver a Tua grandeza neste lugar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar no nome de Jesus, fica à vontade na presença de Deus, amém. Hoje eu não vou pregar muito tempo, eu acho que eu vou pregar só 1 hora, amém. 1 hora, tá bom? Tá bom? Irmãos, preste atenção. Hoje é o último dia da campanha. Quem tem um folheto da campanha aí? Pega ele aí. Quem tem um folhetinho? Vamos ver o folheto, né? Hoje é o último dia da campanha. Amém? E você tem a oportunidade de colocar na sua vida essa frase aqui, ó. O impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Amém? Quando Deus, Ele enviou o Filho dele para este mundo, para mudar a história do mundo, Ele já tinha traçado metas e objetivos. Hoje eu quero que você comece assim, olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, fala assim, eu sou casa. Olha de novo para ela. Fala assim, eu sou casa. Fala assim, eu sou uma pedra. Diga de novo, fala assim, eu sou parte da casa. Você vai entender daqui a pouco. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio e traçou metas e objetivos. Quando nós, os cristãos, nos tornamos cristãos, o primeiro passo para que possamos vencer em Cristo é traçar metas e objetivos para a nossa vida como cristão. O que nós podemos observar hoje e ver é que as pessoas não estão preocupadas em alcançar metas e objetivos, nem pessoais e nem coletivos. É por isso que eu estou com essa mensagem aqui hoje. Por quê? Porque nós estamos nos preocupando com apenas o momento que estamos vivendo de cada vez. E agora você vai começar a entender por que você é uma casa, por que você é uma pedra, e por que você é parte desta casa também. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, se nós não estivermos aqui neste lugar, reunidos em união, em comunhão, Deus não vai habitar aqui. Quem concorda? Levanta a mão. Aí você vai começar a entender. A Bíblia diz que nós todos somos um corpo, bem
ajustado, cujo cabeça é Cristo Jesus. A Bíblia também diz que esse mesmo Jesus é a pedra principal, é a pedra angular, é a pedra de esquina, cujo os edificadores foram os apóstolos. Olha como é que começa o ministério de Jesus. Ele veio ao mundo com um objetivo: salvar a humanidade da morte. Né? Aí, o texto mais conhecido dos cristãos, João 3,16. Vamos lá? Quem sabe? Fala bem alto aí. Porque Deus amou o mundo, para ele todo aquele que nele crê não pereça, mas não morra. Então, quando Jesus veio, ele já veio com um objetivo. Qual? Que a humanidade não morresse. Então, diga assim comigo: eu não morro. Diga bem alto: eu não morro. Porque eu estou salvo mediante a minha fé. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então presta atenção. Imagina agora a construção de um prédio. Para se construir um prédio, seja quantos andares for, ele precisa de quê? De base. Precisa de uma base? Quem tem conhecimento básico aqui de uma construção? Levanta a mão assim. Acho que quase todo mundo tem conhecimento básico de uma construção. Primeiro passo é a base. Se não tem base, está sujeito a cair. Vamos trazer para a nossa vida agora. O cristão que não tem objetivo, que não constrói a sua base, ele está fadado ao fracasso, a cair. Se você como um cristão, traçar os seus objetivos e as suas metas, e construir uma base sólida, uma base rígida, uma base forte, nem Satanás pode te derrubar. Você fala assim: pastor, o que é isso? É verdade. Porque sujeito às mesmas paixões que nós somos, Jesus também foi. E a mesma coisa eu digo de Jó, né? Jó passou por um estado que muitos de nós aqui não aguentariam, nem eu sei se eu aguentaria. Porque tinha uma base muito sólida, construiu uma base firme. Ou seja, a base, ela é onde tem que surgir os seus interesses para alcançar as suas metas. Só que tem pessoas que já querem começar com as paredes. Já quer construir logo a parede, quer pular etapas. Aí constrói a parede só na terra, só ali no solo, diretamente. O primeiro vento que der, cai. A primeira chuva que der, cai. Se alguém esbarrar, cai. Os crentes hoje estão assim. Qualquer coisinha, derruba ele. Um vento, derrubou. Uma chuvinha, derrubou. Um chute na parede, derrubou. Ou seja, os cristãos de hoje não estão preparados para chegar ao céu, para não morrer. Aí você pergunta assim: pastor, por que eu sou uma pedra? Você é uma pedra porque você está ajudando a construir o edifício de Cristo aqui na terra. Diga amém. Essa pedra, irmão, cada pedra do edifício tem a sua meta, o seu objetivo. Cada pedra tem o seu papel. Você tem a sua função. E aqueles que têm praticado o que têm ouvido ao longo do tempo, esses aí vão construir base sólida. Porque é se praticando que se agrega tudo aquilo que se aprende. A gente pode observar hoje na escola bíblica, né? As pessoas estão preparadas, mas temem. As pessoas estão preparadas, mas não querem ir. Porque se perdeu isso, se perdeu a base,
se perdeu a vontade de colocar metas e falar assim, olha, eu quero ganhar uma alma este ano, que seja. Eu quero trabalhar no departamento X da igreja este ano. Eu quero ajudar o bispo nessa área este ano. São metas que vão agregar a igreja ao templo, que chegarão a alcançar vidas que você não espera. Mas enquanto nós nos achamos despreparados, enquanto nós nos achamos que não estamos com tudo que temos aprendido, nós não estamos preparados, é onde eu falo para você. Você hoje já está mais preparado do que tudo. Quando você se torna uma casa, a Bíblia diz que Deus, Ele não vem aqui, pessoalmente, Ele não vem para fazer o que eu e você tem que fazer. Ele precisa de pessoas que estejam disponíveis para que através do Espírito Santo, como eu falei lá em Pentecostes, lá começa a obra do Espírito Santo, para que Ele habite em você, Deus habite em você como Espírito Santo, para que você possa realizar a obra que Jesus realizou. Mas eu volto a dizer, sem a base, sem aquilo que sustenta, irmão, o Espírito Santo não vai entrar. E você só vai se tornar casa se você tiver uma base firme, uma base que ninguém possa te derrubar. Aí vem o Espírito de Deus, entra na casa. Teve uma pregação que eu falei que, como nós somos casa, como nós somos templo, muitas das vezes o nosso templo e a nossa casa está deserta, está vazia, né? Não tem nenhum móvel, né? Móvel é o quê? Um sofá, é uma televisão, é um móvel, né? Por que é móvel? Porque você pode tirar do lugar e colocar no outro, né? E o imóvel é o que não pode mover. Aí você é um móvel, você é uma casa, mas muitas das vezes a sua casa está deserta e vazia. Por quê? Porque não tem o móvel, que é o Espírito Santo, para que te mova a fazer a obra. É tão simples a palavra de Deus. Por exemplo, se você tem o Espírito Santo, que é o móvel, que vai te mover, você vai ter vontade de falar de Jesus. Você vai ter vontade de realizar a obra. Você vai ter vontade de traçar metas e objetivos para crescimento do reino de Deus. Agora, se você não tem o móvel, se você não tem o Espírito Santo, se a sua casa está deserta, irmão, para você é uma rotina que vai se construindo na tua vida. Como eu sempre falo, é só para cumprir a agenda. Aí é quando nós, os cristãos, nos tornamos religiosos. Porque a gente vai ao culto religiosamente. A gente não vai porque a gente tem que cumprir uma meta, né? Porque qual é o papel do cristão aqui hoje? Você que está aí hoje, aqui agora. É receber de Deus as promessas dele na tua vida. É receber dons, é receber curas, milagres e maravilhas. Mas quando você sai lá fora, qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? O que você vai agregar para a tua vida, o que você está aprendendo aqui hoje, e como você vai transmitir isso lá fora. Porque hoje é muito fácil, é muito cômodo você ser cristão, né? Até os artistas aí, então, tudo é cristão. Os artistas, todos eles falam que são evangélicos. Mas a Bíblia diz que é pelas suas obras que a gente vai conhecer a pessoa. É pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então, o que nós temos aprendido tem sido de proveito para mim, por que não vai ser de proveito para outra pessoa? Se nós fomos evangelizados, se nós construímos uma base sólida, por que nós não estamos preparados para levar a mensagem do Evangelho a Jesus?
Jesus, irmão, deixou você como um herdeiro, como um co-herdeiro dele em Deus, para que você possa dar continuidade à obra dele. E eu digo, irmão, você está mais que preparado para poder receber o Espírito Santo. Tira essas dúvidas da sua cabeça. Tira essa vontade de não receber quase nada, para não fazer nada. Tira a individualidade da sua vida. De querer só para você e você pensar que não sabe passar. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não tem tímido aqui na igreja. Porque se você é cristão, você não é tímido e você sabe que não é. Não saber falar ou não ter uma boa oratória não quer dizer que você é tímido, não. Não falar em público não quer dizer que você é tímido. A tua vida, ela vai falar mais do que as tuas palavras. A vida que tu tem levado diante de Deus, ela vai falar muito mais do que 1 milhão de palavras. Olha o que diz Paulo aos Efésios. Vocês não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Fala para vocês. Antigamente éramos estranhos perante Deus. Antigamente era como se fôssemos fugitivos do reino de Deus. Nós que saímos da presença de Deus. Não foi Ele que tirou cada um de nós da presença dele, não. A gente faz isso por livre e espontânea vontade. Por quê? Porque o pecado está à porta e ele bate. E muitas das vezes é onde você abre a porta para o pecado e você compartilha com o pecado. Mas muitas das vezes você diz não ao pecado e é onde você vence e rompe. E o interessante é que o cristão, irmão, ele aprende, mas muitas das vezes ele cai na mesma cilada, sabe? Ele cai na mesma armadilha. Porque, ao contrário de muitas pessoas, o que elas pensam, Satanás ele tem metas e objetivos para a minha vida, sabe? Para a sua vida. Ele estudou a tua vida, ele estudou o teu caráter, ele estudou a tua personalidade. Ele sabe o seu ponto fraco. E ele não vai brigar com você no seu ponto forte. Então ele sabe onde você pode ou não pode cair. Você acha que ele vai mandar só leite para você? Vai mandar só coisinha leve? Ele vai mandar coisa que te derrube. E muitas das vezes eu falo que vou voltar a falar na igreja. Ele não está preocupado com quem está perdido. Quem está preocupado com quem está perdido é nós. É o Senhor Jesus. Ele está preocupado com você. É por isso que a igreja está desse jeito. Muitas das vezes vazia. Muitas das vezes apática. Muitas das vezes a igreja está vazia, não em números, mas vazia do Espírito Santo de Deus. Porque eu volto a falar, você é a pedra, mas você também é casa. E Jesus só vai habitar na casa, irmão, que tiver uma base que aguente o peso que é o Espírito Santo, a responsabilidade que é levar o Espírito Santo dentro de si. Então, você é estranho perante Deus. Hoje vocês são chamados filhos de Deus. Hoje vocês são chamados herdeiros e co-herdeiros em Cristo. E é privilégio para quem? Você. Olha o que Paulo continua dizendo. Edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Deus, irmão, Ele já traçou a meta para a tua vida até você chegar ao céu. Quem muda e quem sai desse objetivo de Deus é você mesmo. Muitas das vezes a gente paga pelas más escolhas. Deus fala assim, olha, eu já sei o que eu quero para a tua vida, meu amor. Mas você que vai fazer as escolhas. Aí muitas das vezes nós colhemos o que plantamos. Muitas das vezes choramos o que não era para chorar.
Muitas das vezes pagamos um alto preço quando era para deixar Jesus cumprir o chamado dele aqui na terra. Ele pagou um alto preço. Tem muita gente que paga para ver, irmão. Não pague para ver. Não paga para ver. Não pague para ver os resultados que pode danificar e mudar a história da tua vida. Quando a Bíblia fala que você é mais do que vencedor por Cristo Jesus, é porque ele tem que estar no controle de toda a situação. Se você tentar mudar isso, você não vai ser mais do que vencedor. Você pode até vencer, mas naquele momento e depois. A pedra de esquina é Jesus. A principal, a pedra angular, a que tem o domínio. Aquela que está posta sobre você. O que veio antes e o que há de vir depois. Jesus, irmão, ele cumpre aquilo que foi traçado. Objetivos, metas. Ele sabe da vida de cada um. Ele sabe da necessidade de cada um. Ele sabe onde cada um pode chegar e não pode chegar. Jesus, irmão, ele não erra. Ele não errou. Você tem ainda alguma dúvida do Jesus que você serve? Do Deus que você tem depositado a tua confiança? Paulo tinha. Paulo era Saulo. Paulo era perseguidor. Paulo humilhou. Mas quando Jesus entrou na vida dele, transformou. Amém. Amém. E aí, Paulo, como um dos grandes profetas, evangelistas, apóstolos, ele traz essa palavra para você hoje. Jesus quer edificar você. Jesus quer construir em você uma base rígida, uma base sólida, uma base que tenha capacidade de levar o Espírito Santo. Jesus, irmão, ele olha para você e fala assim, olha, este é quem eu tenho depositado a minha confiança. Porque ele tem levado a minha mensagem. Aonde ele tem ido, ele tem falado de mim. Aí muitas das vezes, Satanás chega em Jesus e fala assim, eu posso tentar? E Jesus fala, pode, está permitido. E você passa na prova. Às vezes você nem percebe. Às vezes é no trânsito. Às vezes é numa situação que você não esperava. Aí acontece, mas é uma prova que você passa, porque você está preparado. Mas muitos, irmão, volta a falar, constrói a sua casa, o seu alicerce, só na terra, na areia. Levanta suas paredes diretamente. Aonde vem o vento e derruba. Aonde vem uma chuva e derruba. Aonde alguém fala qualquer coisa contra a casa e a casa se destrói. Nós temos que nos tornar cristãos, irmãos, preparados para o mundo. A Bíblia diz, eis que eu vos envio em meio de lobos. Vocês são cordeiros no meio de lobos. Se você não estiver preparado para ser um cordeiro no meio de lobo, irmão, você não vai vencer. Você não vai chegar a cumprir na tua vida o que Jesus prometeu, que era a vida eterna. Você tem que ser um cordeiro. O exemplo mais fenomenal, mais lindo da Bíblia é Jesus. Sempre eu falo, olha os passos de Jesus. Olha o que ele fez, como ele agia na adversidade, como ele agia nas provas. Jesus, irmão, é um dos maiores exemplos. Está aí, exposto. Não precisa ser um letrado, a pessoa não precisa ser um doutor para entender isso, não. Jesus, irmão, simplesmente usou o que ele tinha para usar, que era a palavra de Deus. E ele foi sim um cordeiro no meio de lobos. E não questione aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Você tem que ser um cordeiro. Você tem que ser aquela pessoa que quando a pessoa
quiser bater na tua face, você dá mesmo a outra face, não para ela bater, mas usar a palavra de Deus para dizer para ela que Jesus pode mudar a vida dela como mudou a tua. E Paulo, irmão, eu admirei Paulo, depois que eu conheci a Bíblia, por quê? Porque foi muito sábio em abrir igrejas e manter as igrejas orientando-as para que elas não continuassem errando sem ele estar presente. Então Paulo, quando ele via que estava acontecendo alguma coisa errada, ele enviava uma carta e falava, fulano, está errado isso aqui, vamos mudar essa situação. Assim ele orienta cada um de nós hoje. Nós somos casa, templo do Espírito Santo, mas para que ele habite, nós temos que ter uma base sólida, uma base que esteja preparada. Eu falo sempre, se você recebe o Espírito Santo de Deus na tua vida, jamais a sua casa vai ser derrubada. Ninguém te tira da presença do Senhor, ninguém. Você pode até pecar. Estou falando que quem recebe o Espírito Santo não peque, não. Peca, mas peca, pede perdão e se arrepende e deixa. Agora o que recebe, o que não recebe, muitas das vezes peca, até deixa, mas volta a praticar. O Espírito Santo, irmão, vai muito além do que as pessoas têm visto e apresentado em alguns lugares. O Espírito Santo, ele é algo íntimo e que pode ser exteriorizado ou não. Pode ser exteriorizado de algumas formas ou não pode. E a Bíblia diz, irmão, que aquele que fala em línguas fala para a edificação da sua própria vida. Amém? Mas aquele que interpreta o que está se falando, esse sim edifica toda a igreja. Aleluia. Então Deus, irmão, Ele já traçou a meta e o objetivo para a tua vida. Ele já sabe aonde você vai chegar e se você vai chegar. Ele sabe que você pode chegar. Ele sabe que você tem capacidade para romper, para chegar. Cada barreira que se levantar diante de você, de cada um de vocês, Ele sabe que você tem preparo para isso. Ele tem te preparado. Amém. Mas quando você, irmão, muda o rumo da tua vida, às vezes uma palavra você muda o rumo da tua vida. Uma resposta, uma atitude muda toda a história da tua vida como um cristão. Aí é onde você tem que voltar lá do início a construir a sua base de novo. E isso é ruim para o reino de Deus. Por quê? Porque enquanto você retrocede, enquanto você regride, as pessoas estão morrendo. As pessoas estão perecendo. Enquanto você, entre aspas, não vai morrer. Porque além de ter o conhecimento, está preparado, mas em um dado momento deixou que essa base fosse devastada, fosse desarraigada. Jesus, irmão, Ele é o ser mais importante do universo. Aí quando eu falo assim, irmão Toninho, prova para mim que Jesus não existe. Você tem como provar? Que ele não existe, que ele não existiu? Alguém aqui tem como provar? Não, ninguém tem como provar. Mas eu tenho como provar que ele existiu, fez as obras que fez, e ele foi o único que dividiu a história em dois momentos. O único. Aí eu mostrei um dia aqui que até a história secular ele dividiu. Antes e depois de Cristo. Ou seja, tem provas concretas. Tem pessoas, irmão, que estudam cada palavra dos evangelhos. Cada palavra. Eles vão buscar, eles querem os manuscritos. Eles pesquisam tudo e eles provam que existe. E qual é a outra prova de mostrar que Jesus existe? É a sua vida. Quantos aqui, irmão, não estavam marginalizados? Quantos aqui já não estavam mais, não tinha nem esperança para a vida? Eu não sei se foi o bispo que contou uma história aqui que tinha uma pessoa que estava para se matar, ia se suicidar, aí o telefone toca. Livramento de Deus. Aí falam, hoje vai ter um culto, né?
Vamos lá no culto. E a pessoa só já ia se suicidar, recebeu o livramento, o Espírito Santo trabalhou na hora, aquela vontade de suicídio acabou e Deus mudou a história da pessoa. Então, quantas pessoas a gente não conhece com a história semelhante? Quantas pessoas a gente já não ajudou a tirar lá do lamaçal do pecado, da derrota? Quantos aqui, irmãos, que estão presentes aqui, que não tinha nem onde reclinar a cabeça? Mas muitas das vezes a gente esquece de onde a gente veio, das nossas origens, esquece o nosso DNA, quem é. E é onde Jesus entra, fala assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus, aleluia. Eu te esforço, né? Eu te sustento, né? Com a minha destra. Glória a Deus, aleluia, Pai. Tem como provar que Jesus existe? Tem. Agora tem como provar que ele não existiu? Não tem. Tem como provar que ele não é o Filho de Deus? Não tem. Porque o que ele fez estava escrito há mais de 2000 anos atrás, 2012 anos atrás. Já estava escrito sobre ele, falando que ele faria aquilo e aquilo outro. Ou seja, metas, objetivo. Deus já tinha traçado a meta. Não importa o tempo, irmão. O tempo para a gente passa. Para Deus, irmão, ele é o dono do tempo. 2000 anos para nós é muito. Mas para Deus é como se fosse um ano. Deus está no controle da tua vida? Deus está na direção da tua vida? Então começa a levantar as suas paredes, porque a sua base é sólida. Começa a levantar o seu prédio, a edificar a sua casa para receber o Espírito Santo. A Bíblia diz, irmão, presta atenção, isso é muito interessante, que Deus não habita em templos impuros. A Bíblia diz também que você tem que ser santo. Paulo falou isso, ser santo como eu sou santo. Jesus, irmão, ele deixou uma herança, que foi a palavra de Deus. Aqueles que a receberem, aprenderem, colocarem em prática como Paulo. E Paulo falou assim, ó, sede os meus imitadores como eu fui de Cristo. Paulo ensinando para a sua igreja, para aquele povo que ele tinha colocado ali para poder levar a palavra de Jesus. Ele falou assim, ó, imite a mim naquilo que eu tenho pregado e falado. Imita o que Jesus colocou em mim. Fala do amor de Jesus como eu tenho falado. Porque Paulo também pecou. Então você não tem que imitar o que não interessa para o reino de Deus em mim, ou no bispo, ou em seja qualquer outro líder. Você tem que imitar aquilo que leva a crescer a obra do Senhor. A que leva ao reino de Deus ser povoado e o inferno ser saqueado. Aí Paulo fala assim, olha, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Se tiver, irmão, em conformidade com a regra, com os preceitos, vai crescer. Né? Eu falei hoje de manhã, são 5 anos. É uma faculdade de Direito que não se para de estudar nunca. Né? Direito não para de se estudar nunca. 5 anos é uma faculdade de Direito. Aqui. Né? As pessoas estão formadas. As pessoas aqui estão formadas em teologia, em escatologia bíblica. A gente pode ver hoje que as pessoas estão preparadas, mas muitas das vezes elas não querem. E tem que querer. O que você recebeu, você tem que dar, e a Bíblia diz que você tem que dar de graça. Expõe o que você é, expõe o que você tem. Cresce quando você quer que cresça. Cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificadores para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, você faz parte desta construção coletiva e você faz parte da construção
pessoal. Por quê, pastor? Porque a salvação, além de ser individual, ela é uma salvação coletiva, né? A Bíblia diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí é onde você entra. Você fala assim, opa, peraí, eu faço parte dos que vão entrar. E aqueles que não vão entrar? Eu vou deixar eles ir para o inferno? Não. Aí é onde você vai mostrar. Aqui que a Bíblia fala, os fracos na fé têm que suportar, os fortes na fé têm que suportar os fracos na fé. Em amor. Aí, aqui tem muita gente, né? Hoje deve ter faltado bem uns 40 irmãos. Cadê os irmãos da igreja? Só irmãos da igreja. Aonde estão os irmãos da igreja? Aonde estão os que não são irmãos da igreja, que são nossos conhecidos, que são itinerantes aqui? Aí você tem que cumprir o seu papel de forte na fé, de base estabilizada, de base forte, preparada para receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus só vai habitar em você a partir do momento que você construir essa base e falar assim, entra. Pode entrar que a casa é sua, Jesus. Aí você tem que estar com a vida, ó, belezinha. Que é muito fácil, né? Eu chegar aqui e sapatear, né? Até a irmã Luz, né, a pastora Luz falou, a bispa Luz, é muito fácil. Chegar e falar, chupa barra house, como é? Chupa barra house. Ela falando rápido, eu não estava entendendo nada. Mas, irmão, é verdade. É muito fácil eu falar em línguas. Mas isso não quer dizer nada, irmão. Não quer dizer que eu tenho o Espírito Santo, não. Aí é onde entra aqueles que têm o discernimento e os que não têm o discernimento de espíritos. Pode ser o espírito dele mesmo, pode ser o espírito do diabo e pode ser o Espírito Santo. Está entendendo? Tem essas três hipóteses. Pode ser o Espírito de Deus, pode. Pode ser o Espírito do inferno, pode. E pode ser o Espírito dele mesmo brincando. Brincando com Deus. Então é muito sério. Para que Deus possa habitar em nós, irmão, é muito sério. Não é assim, de qualquer jeito. Não é bagunçado. Jesus é organizado, irmão. Observa o ministério dele. Jesus, ele é perfeito. A Bíblia diz que não há erro nele, não há mentira nele. Então, se organize aí para que a sua vida seja cheia do Espírito Santo. Quando eu orei, falei, Deus, olha, que a nossa vida seja como em Pentecostes. Mas não é toda igreja que está preparada para isso. Já pensou se... Aí essa expansão, irmão, já era. Todo mundo ia se transformar em cristão aqui. E como você saísse ali fora, irmão, as pessoas já iam querer aceitar Jesus sem você falar nada. É desse jeito que o Espírito Santo faz, irmão. Na hora que você chegasse, Marcelo, perto de uma pessoa, você ia começar a chorar. Oh, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu quero sair das drogas. Aí quando você chegasse perto de outra pessoa, oh, me ajuda, meu marido quer sair de casa. Meu marido quer te matar. É porque você está cheio do Espírito Santo e as pessoas querem o Espírito Santo, não sabe. Aí você chega e as pessoas sentem isso, a paz que o mundo não dá, você tem para dar para ela. E ela sente isso. É onde eu volto a falar. A base tem que ser sólida. A base tem que ser forte. Quando isso acontecer, irmão, ninguém segura essa igreja. Irmão. Quando isso acontecer, ninguém vai nunca ter ouvido falar ou visto que não existe a comunidade evangélica de Jerusalém Internacional. Porque muita gente não conhece. Ué, que igreja é essa? Nunca ouvi falar. Quando isso acontecer, irmão, além de todos saberem que Jesus Cristo é o Senhor, vai saber quem é a igreja, a comunidade evangélica de Jerusalém Internacional. Porque você faz parte dele, você é base sólida. A pessoa vai falar assim, olha, aquela igreja é diferente. Aquela igreja é preparada, não é só auê, não. Não é só momento, não. A igreja lá tem
uma construção sólida, as pessoas lá são preparadas mesmo. Aí o mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor. Já pensou? Já pensou você estar lá na África, como o bispo falou hoje de manhã? Já pensou você estar lá na África evangelizando? É porque você tem uma base sólida. Já pensou você estar na Ásia? Já pensou você estar lá na janela 10/40, lá onde não pode falar do cristianismo? Se você falar, você morre. Já pensou você lá? É porque você tem uma base sólida. É porque você está preparado. Já pensou você lá nesse lugar? Onde você tem que entrar dentro dos porões para falar de Jesus e orar muito para que alguém que esteja lá não seja um espião para entregar e tacar fogo, que eles metem fogo lá. E quem estiver dentro morre todo mundo. Tem que estar preparado. Enquanto isso, os nossos cristãos, os nossos compatriotas, os nossos irmãos, nem eles querem vir para a igreja. Né? Um culto de domingo, né? Pleno domingo, culto da família, onde é para você, né, receber, para que a sua semana, primeiro dia da semana, domingo, para que a sua semana seja uma bênção, sua família seja abençoada. Aí você não vem para o culto. Aí você não vem, aí você não recebe. Aí a sua semana começa mal e você não sabe por quê, porque você não recebeu. Aí você não recebe, você além de não ter para dar, fica faltando, né, Tony? Aí fica quase cheio não é cheio. Então, irmão, preste atenção. Pare de brincar de ser cristão. Leva a sério. Jesus, irmão, ele não vai falar a hora que vai te buscar, não. Eu falo, o arrebatamento, ele é diário para muita gente. Só esse tempo que eu falei aqui, 30 minutos, quantas pessoas nesses 30 minutos não foram arrebatadas? Ou para o inferno, ou para o céu. Eu garanto para você que a porcentagem, ou percentagem, como você queira, é maior para o inferno. Infelizmente, é a realidade hoje. Milhares de pessoas morrem no trânsito, morrem de overdose, morrem de cirrose, morrem de câncer disso, daquilo outro. Estão morrendo. Está sendo arrebatada. E aí? Está sendo arrancada, está sendo tirada desse mundo, de nós. Nós estamos aqui sendo enchidos, estamos sendo preparados para quê? É isso que eu estou perguntando para você. Para que nós estamos sendo preparados? Para que nós estamos aqui? Aí eu falo do que eu falei no início. Objetivos Jesus tinha quando desceu do céu. E ele traçou metas. Você tem que sair daqui hoje traçando metas. Objetivo você já tem. Individual e coletivo. Agora você tem que querer alcançar isso. Então, tudo que eu falei hoje aqui, se você pegou 10%, para mim tá bom. Porque 10% já dá para você mudar a história da sua vida e ser salvo. E dá para você ajudar a salvar pelo menos uma grande parcela da humanidade. Agora basta você optar sim ou não. É você que faz a escolha hoje. Eu tenho certeza que pelo menos essa mensagem de hoje, Deus não vai cobrar só de mim, porque Ele falou comigo também. Vai cobrar de você também. Porque quando eu oro querendo a mensagem, eu quero que Ele fale primeiro comigo. Porque se Ele não falar comigo, eu vou buscar outra mensagem. Se Ele não cobrar, se Ele não falar comigo, eu falo, tem alguma coisa errada. Não vou falar o que eu quero ouvir. Eu vou falar o que Deus quer falar comigo. É muito cômodo eu trazer uma mensagem para você e falar que Jesus vai trazer para você uma bênção maravilhosa essa semana e você vai ficar rico. É fácil. Falar aquilo que a gente quer ouvir é fácil. Agora falar aquilo que a gente não quer ouvir é mais difícil. Então, levanta a sua mão e fala assim, eu estou construindo a minha base. E ela vai ser. Ela tem que ser forte. Porque ninguém, nem Satanás vai me derrubar. Eu vou chegar no meu objetivo, que é o céu. E vou ajudar muitas pessoas a chegarem lá também. Agora fica de pé e aplaude bem forte ao Senhor Jesus.